a gente tava meio nesse dia, a gente tinha tomado fumo. A gente roubou o caminhão, cara. Não foi? Foi. Pô, Foi. O dia foi loucura. Aí a placa era um jogo. Era um jogo. E aí... E aí a gente, tipo... A gente viu que na placa, que era um tabuleiro, a gente tinha que achar uma folha. Uma folha certinha. Que se encaixava. Sim. Pra abrir alguma coisa. Pois é. Fala, tropinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Fortalecer. E hoje eu tô com um convidado super querido. Ai, gente, hoje eu estou com Marcos Spagola, mestre em Ciências Sociais. E eu sempre faço isso, como se tivesse uma plateia gigante aqui. E antes da gente começar o nosso bate-papo, que vai ser mega interessante, né? Eu acredito que vai tocar em vários tabuzinhos aí que a galera fica, ó, só um spoiler. E antes da gente começar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, que é a CPP Casa e o Bliss Hotel. CPP Casa, gente, olha esse cenário. Então, todos os móveis que vocês quiserem, precisarem trocar, renovar, comprar, é só ir lá. Material de construção, caso vocês também estejam precisando fazer uma reforma. Tudo elitizado. E o Bliss Hotel, nosso hotel queridinho aqui de Vassouras, que tem aquela piscina para você relaxar, tem sauna, tem café da manhã. Muito bom, gente. Eu nem sei explicar como que é o café da manhã do Bliss. Tradicional, aqueles tradicionais coloniais, sabe? Tipo, você chega, tem de tudo. E, então, recomendo. Espero que vocês vão e comentem comigo o que acharam dessa experiência. E vamos começar. Como você está? Obrigada por vir no episódio. Eu que agradeço. Muito, muito legal. Parabenizo também pelo projeto aí. Um projeto muito, muito pra frente mesmo, assim. Necessário, né? E o cenário tá incrível, cara. Parabéns demais. Assim. Obrigada. Agradeço mesmo. E aproveitando, então, vamos já começar você se apresentando pra galera. Sim, sim. E contando como que foi começar nessa trajetória de entrar para estudar ciências sociais. É uma paixão sua, né? Porque eu vejo sem dúvida. Quando você fala que sim, você acredita. Pois é, e o Brasil é um país difícil para ciências sociais, mas estamos aí. Então, meu nome é Marcos Spagola, né? Eu sou mestre em ciências sociais pela Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu sou mineiro de Ouro Preto, Minas Gerais. Já andei por alguns lugares do Brasil aí para até chegar em Vassouras aqui. Muito feliz na cidade também. Sou pesquisador, sou professor e também empreendedor, né? Então, multifaces aí desse processo de aprendizado, né? E de fazer mesmo, né? E eu, na verdade, assim, a minha mãe é historiadora e eu, no caso, meu pai é engenheiro, né? Então, rolava essa dinâmica lá em casa de disputa. Exatas ou humanas. Exatas ou humanas, exatamente. E a minha irmã foi mais para a área de biologia, saúde, assim. E eu acabei entendendo a história da minha mãe ali. Ela trabalhava na época no IFAM e tudo mais. E eu acabei criando esse campo de uma vocação mesmo. Descobri que eu gostava muito de história, muito da geografia política. Sim. E ciências sociais é um pouco isso, né? Então, eu acabei descobrindo até na época, antes do vestibular, pesquisando mesmo em revistas. Na época eram revistas ainda. E a gente comprava guias do estudante, né? E aí achei perfeito, assim. Encaixou, porque tinha um pouco da história, mas também tinha matemática, porque tem a estatística, tem a pesquisa quantitativa. Você gravou os dois. E aí acaba que eu fui para esse campo, assim, mesmo que abrange um pouco a sociedade, o social e também o estudo aplicado, não só teórico, fato, né? Exatamente. Sim. Poxa, muito maneiro. Sim. E dentro das ciências sociais, quais são as disciplinas que você estuda? Sim. Então, ciências sociais, ela é um grupamento de temáticas, de áreas, né? Principalmente a antropologia, né, que é o estudo bem sucinto mesmo, é o estudo da cultura, né, como se formam as culturas, as múltiplas culturas humanas. A sociologia, que é o estudo do fenômeno social, então, exemplo, a desigualdade social é um fenômeno que acontece em sociedade e não é cultural, existe um porquê daquilo acontecer. E a ciência política, né, que é um campo da análise da discussão, da análise do discurso, a análise retórica, a análise de como se comporta a dinâmica de poder na sociedade. Maneiro. Então, abrange esses três campos, assim, a grosso modo.
E aí ela é uma grande área que abrange esses três. Então eu sou meio que antropólogo também, sociólogo e cientista político, mas foquei na sociologia mesmo, né? No fenômeno Maneiro. social. E, tipo assim, aí você, porque eu já vou dar um spoiler, mas você foi pro lado da sociologia. Fui. E dentro da sociologia você ainda aprofundou mais, porque aí tem Isso várias coisas. aí. Você foi pra religião. Exatamente. Me conta o que você estava pensando quando Pois começou cara, a entender isso, né? Que loucura. Sim, pô, pois é. Um ramo tá muito delicado. Muito Sociedade. muito sensível, perfeito. Porque, assim, eu, no caso, eu venho de uma família católica clássica, tradicional, né? Mas aquele catolicismo também, não tanto de ir mesmo à igreja e tudo mais. Então, assim, eu sempre estudei em colégios religiosos, já estudei em colégio metodista, depois colégio católico. E eu sempre tive um interesse muito grande por algo que, de alguma maneira, eu sempre fui muito questionador. Então, eu não conseguia muito só ouvir a ideia e aceitar, e pronto. Sim. Eu ficava assim, mas por que é isso? Por que é aquilo? Por que tem que ser assim? Por que é assado? E aí, dentre isso já na universidade depois, eu acabei focando numa discussão que era o decrescimento do catolicismo no Brasil, em termos populacionais, né? O Brasil está, ao longo dos censos, né, que são essa grande pesquisa da sociedade brasileira, dos comportamentos e das dinâmicas, o catolicismo tem sido, aos poucos, abandonado por parte da população, né, vamos dizer assim. E uma migração muito grande para o evangélico pentecostal, que é as igrejas que a gente conhece hoje em dia, dos pastores e tudo mais, essa forma que a gente vê, né, na garagem e tudo mais, é um tipo de religião mais ampla, assim, diferente da igreja católica, com a sua tradição mesmo, né, é mais nova. E aí eu entrei nessa discussão para entender como é que está se dando isso do ponto de vista censitário mesmo, né, sem teorizar muito, né, com respeito a todas as religiões, e principalmente essas religiões que estão em crescimento. O evangelho pentecostal merece respeito pelo processo de crescimento, mas entender como é que está se dando isso na sociedade mesmo, né? Por que as pessoas estão saindo do catolicismo e indo para o pentecostal? E que conclusão chegamos, gente? Agora, conta mais sobre esse estudo aí. Então, o que eu averiguei curiosa. na minha dissertação, né? Porque a dissertação ela não é uma pesquisa de alto nível, né? Então, eu tenho que ser humilde que também que o mestrado ele é um preparo para uma pesquisa mais aprofundada que vai sendo desenvolvida no doutorado, no pós-doutorado. E aí sim você se torna uma grande figura do cenário. Mas no mestrado eu fiz o quê? Eu peguei um levantamento dos anos 2000 no município do Rio de Janeiro, né? Vou fazer um adendo aqui. O Rio de Janeiro é o estado que mais tem evangélicos no Brasil. Então, eu já estava num lugar um lugar que tem sido vanguarda para o Brasil de mudanças. E o Rio de Janeiro tem mudanças que acontecem no Rio que vão se espalhar para o Brasil. Então, é um laboratório o Rio de Janeiro, né? E o município do Rio de Janeiro não tinha sido tão estudado ainda. Foram estudadas muita região metropolitana, né? Aquela parte toda Nova Iguaçu, e são cidades que já se tornaram maioria evangélicas, né? O catolicismo já é minoria nesses espaços. E eu acabei me interessando pelo Rio de Janeiro e fiz uma comparação do processo dos dados dos anos 2000, compilei eles, fiz uma apresentação junto com 2010 para a gente fazer essa análise para o município por bairro. Então eu consegui metadados, né, são microdados do IBGE que falam como é que é o comportamento, se tem uma diferença entre a pessoa que mora na favela, a pessoa que mora no asfalto, isso interfere na religião dela e tudo mais. Mas, a grosso modo, eu não tive uma descoberta, mas eu posso apresentar um pouco de como está o campo. Né? A discussão no campo, ela se dá mais ou menos na ideia de que não há uma ruptura, não há uma mudança cultural. O Brasil se torna evangélico e agora? Não, o evangélico é cristão também, né? Sim. Então, opera dentro de ideias ritualísticas, ideias até dogmáticas, semelhantes ao catolicismo, tem uma diferença em relação aos santos e tudo mais, mas não seria uma grande ruptura. O povo brasileiro é um povo religioso, e ele, na verdade, alguns pesquisadores estão entendendo que seria uma escolha mesmo, de repente até momentânea. Teve uma experiência católica e agora a experiência pentecostal, evangélica, me oferece outras formas de também acessar o divino, né? Tem a música, né? As músicas gospels que estão bombando, então tem toda uma série de atrativos também
mais modernos mesmo, né? Lugares todos arrumados e né? A arquitetura diferente daquela coisa mais antiga da Igreja Católica. Então tem uma série de porquês que dizem que de repente é só um processo natural da nossa religião brasileira mesmo, não teria uma mudança, né? Algumas pessoas até são muito preconceituosas com os evangélicos pentecostais, tal. Mas não, né? As pessoas têm as suas formas também de acessar o seu divino e tem agência, né? Como a gente fala, né? Sabem muito bem o que estão fazendo, não tem ninguém manipulado também, né? Então, mais ou menos, essa é a consideração. Pô, mas é uma área interessante, real, de analisar. Eu não me assusto, não. Assim, eu acredito que todo mundo que exerça a sua religião para qualquer Deus, qualquer divindade, que não faça mal ao próximo, é muito bem-vinda, sabe? Eu acho que a gente tem que se encaixar onde a gente se sente bem. Então, assim, nada contra o crescimento. Eu só não acho também que, porque tá crescendo, tem que destruir outra, sabe? Exatamente. Então, assim, seguindo assim, tá tudo bem. Exatamente. Respeitando a liberdade religiosa, que é uma conquista civilizatória, eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem demanda religiosa, tem, né? Acho que dá para ser muito feliz em todas as religiões. Também acho. E, assim, quando você estava estudando ciências... já sociais. Ciências políticas. Ciências políticas. É tudo. Você estuda também, né? Também. Qual, assim, foi a maior dificuldade que você encontrou assim que você se formou, antes de voltar a estudar, né? Fazer um mestrado? Você fez pós ou já foi direto pro mestrado? Não, eu fui direto pro mestrado. Maneiro, mais difícil. E aí foi na época da pandemia, inclusive, cara. Eu fiz a prova, foi em casa e tinha uma obra acontecendo. Mas eu só perdi a pergunta. Qual foi a maior dificuldade, assim, nessa sua trajetória, assim que você se formou? Ótimo. A sociedade aceita? Pois excelente. Então, realmente o mercado de trabalho é um problema no Brasil, né? As pessoas ainda... A própria academia também tem uma certa parcela de culpa nesse sentido, porque quando você entra na universidade, principalmente de ciências sociais, humanidades, parece que é tudo muito incrível, porque tem uma certa seguridade, tem um certo espaço de pessoas muito bacanas e muito bem estabelecidas na vida no sentido acadêmico. Sim. Mas a realidade não é tão assim, né? E o Brasil é um país historicamente industrial, rural. Então, o foco da produção de conhecimento brasileiro é muito centrado na indústria, na zona rural, e é necessário mesmo ser focado nisso para que a gente desenvolva. Mas não tem tanto zelo por áreas como a minha, até porque eu acho que o mercado de trabalho não sabe reconhecer quais são as habilidades corporativas que o cientista social tem. Não é só blá, 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 crítica e conversa boa, não. O cientista social, ele pode ser aplicado em uma série de coisas que depois, de repente, a gente até vai conversar. Mas, voltando à dificuldade, é mais essa mesmo. O mercado de trabalho é um pouco recluso, mas quando você gosta do que faz, né? É aquela clássica, meio clichê, mas quando você gosta do que faz, você consegue, porque tem também espaço e tem pessoas que reconhecem, encaixando, e principalmente na área política, por exemplo. A gente pode até falar um pouco melhor disso em outro momento. Quem faz ciências sociais também é aquele que também mede um acordo, sabe? Aquele que fica no meio. A mediação. Perfeito. Também. Inclusive, na verdade, é até uma das minhas grandes, assim, meus focos, assim, na relação de trabalho mesmo, né? Eu tenho essa formação na sociologia da religião, meu interesse científico é nesse, mas a minha grande, assim, experiência de trabalho é na mediação. Porque, por exemplo, mediação política, mediação educacional e mediação mesmo corporativa. Vou dar um exemplo. As empresas que vão fazer determinados empreendimentos, essas empresas mineradoras, as grandes empresas, elas, quando vão chegar num lugar, existe uma população ali. Sim. E ela tem que negociar com essa população contrapartidas. Dizer que aquilo ali vai trazer emprego, vai trazer também desenvolvimento, vai ter contrapartidas mesmo, vão investir num hospital. Isso existe na relação de público-privado no Brasil. E o cientista social é essa pessoa que vai conseguir mostrar para a empresa via relatórios, sistematizações de problemas, quais são as questões base daquela sociedade que precisa ser resolvida ou precisa ser melhor apresentada para que eles aceitem o empreendimento sem ter protesto, sem ter confusão.
e também explicar para a população local quais são as contrapartidas e dizer muitas vezes que não vai ter muito escapatório. Então, vamos tentar fazer concessões aqui, porque... Como comprar são propriedades privadas, então você tem... Exatamente. E muitas vezes é duro, são trabalhos duros, mas que a gente tem que fazer, né? E é melhor que a gente tenha contrapartida do que não tem. Então, a mediação é isso, né? Até a área que eu tenho especializado mais agora no mercado de trabalho, que é a responsabilidade social, que é essencial para qualquer empresa. Qualquer empresa. Que seja um restaurante, que seja qualquer empresa precisa ter noção de responsabilidade social, que é como tratar determinadas pessoas, diferenças. Tem, às vezes, uma pessoa que é muito bom de trabalho, mas é muito, assim, grosseira, não sabe ter aquela comunicação não violenta. Sim, é rude, né? Rude com o funcionário, não entende os problemas que podem estar à volta desse funcionário, que competem ao desenvolvimento dele no trabalho. Sim. Condição de vida, de trabalho, de grana. Isso são questões sociais que estão em volta dessa pessoa. Que altera tudo, né? Que altera tudo. Então, no caso, esse mercado, pode muitas vezes absorver o ciência social para uma palestra, para uma cooperação, explicar para os funcionários, olha, você vai lidar com diferentes tipos de pessoa LGBTQIA+, e você vai ter que saber lidar com aquilo. Você pode não concordar, não gostar, tudo bem, sim, mas você vai ter que respeitar, tratar bem, né, e lidar com aquele dinamicismo, com aquele funcionário que tem um PCD. As diferenças sociais são tratadas nas ciências sociais. Então, isso... Eu acho o máximo, porque o fundamental, até para mudar grandes coisas na sociedade, começa por ali, na pequena diferença de cada um no dia a dia. Sem dúvida. Né? E é muito necessário ter alguém para mostrar isso para as pessoas. Sim, sabe? pois é. Porque as pessoas desvalorizam, mas é algo fundamental. Fundamental. E é transformador, porque tem coisas que as pessoas não entendem, que é porque não é assim... Tem que ser assim porque mudou o governo. Não é assim que funciona. É porque foram anos de sofrimento que algumas pessoas passaram em silêncio. E agora algumas pessoas resolveram falar, peraí, me incomodava assim, cara. Essa piada me incomodava. Sim. E eu não gostei, eu só aceitava. E aí as pessoas estão falando. Então, por isso tem essa coisa, o mundo tá chato. Não, o mundo, assim, tem as coisas que são chatas mesmo. Não vamos dizer aqui, né? Tem coisas que são chatas. Mas é muito específico, assim, é chato. Porque também tem que ter os processos de cada um. Mas tem coisas que tem que ser faladas mesmo. Olha, não pode brincar assim, cara. Não pode falar assim. Isso não é piada. Isso melhora a relação de trabalho, sabe? Introduzir a criança no certo e no errado, mas também não precisa deixar ela toda moldada certinho. Claro, ninguém é perfeito, a gente pode brincar, continuar a brincadeira. Agora, se incomodou... Uma coisa saudável. Saudável, pô. Se não incomoda também, brinca, dane-se, né? Faz parte. Não, e te perguntar um negócio. Não sei, né, se você vai saber me responder, mas agora veio assim, essa dúvida do nada. Que, tipo assim, você acha correto, você acha que altera não só as atitudes de alguém, né, de uma criança, por exemplo, na vida dela após esse coisa, mas você acha que é certo dar o troféu, tipo, para todas as crianças quando estão competindo ou estão fazendo alguma competição mesmo? Sim, e assim, para ninguém ficar triste, eu entendo o lado de ninguém ficar triste, depois eu dou até a minha opinião, mas eu vou saber a sua antes. Mas assim, aí dá o troféu pra todo mundo se parecer merecedor. Sim, né? Interessante. Não confunde elas. Pois é uma boa questão, assim, né? Eu não vou saber responder exatamente, porque é uma questão que a gente pode refletir, mas eu acho que a gente pode... É uma boa pergunta, porque assim, a sociedade que a gente vive, né? A sociedade que o processo civilizatório alcançou aí, é uma sociedade competitiva, né? É uma sociedade muitas vezes cruel e assim... chegou na frente, você vai ter melhores condições. Chegou na frente financeiramente, você vai ter melhores condições. Chegou na frente habilidades, né? Então, assim, é um funil, né? É o famoso funil que faz com que quem tá fora se ferra, né? Então, assim, os próprios esportes, né, do passado, muitas vezes, as considerações de valorizar algum ato não era de ser o primeiro. Era, de repente, de... desenvolver, né, formas diferentes de avaliar uma situação. Mas vamos focar na questão da criança.
Eu acho que, por exemplo, em termos de troféu e tudo mais, pode até ser uma dinâmica que estimula mesmo, assim, também, sabe? Eu acho que é bom estimular essa coisa do também quebrar os seus paradigmas, né? Quebrar os seus limites e avançar e ganhar isso, né? E isso ser bem reconhecido. Mas sabe uma coisa que a gente pode associar ao troféu, que eu acho complicado? As provas e avaliações até de conhecimento na sala de aula e nos colégios. Porque você pode ter dinâmicas de competição em espaços como esse, de repente, de esporte e tudo mais, e que não sejam excludentes, né? Com devido cuidado. Mas eu acho que a prova é uma coisa excludente, a prova de habilidade de conhecimento. E eu falo isso até com propriedade por ter trabalhado em colégio, ser professor também, né? O vestibular é uma coisa muito cruel, né? Então, assim, o vestibular é um troféu. Entendeu? Se a gente fizer essa analogia. Mas aí só passa quem realmente for bom. Entendeu? E assim, e o outro não é bom? Não, ele é bom pra caramba em outra coisa, entendeu? E aí tem isso. E eu acho que nessa parte focando no troféu da pergunta em si, eu acho que também vale a pena entender onde que se tem mais e menos habilidade de cada pessoa também. E assim, o que não pode é excluir nunca, sabe? Marginalizar. Não, sabe? eu também entendo, porque é foda perder, né? Mas assim... Porra. Entendeu? Não é legal. Horrível. Mas aquilo também, quando uma criança, talvez, né? Tô supondo, tá, gente? Sim. Tudo suposições aqui, porque eu não entendo nada, não estudei isso. É o que eu acho, assim, da vida. Então, assim, quando uma criança perde, tipo, eu já perdi coisas. Aí eu fico assim, pô, eu vou me esforçar então, porque se eu quero ganhar, eu vou ter que me esforçar. Isso. Agora, se eu só ganhar, tipo assim... teve o primeiro, o segundo lá, mas o troféu foi o mesmo pra todos. Eu vou pegar e falar assim, entendeu? Eu ganhei o troféu de qualquer jeito, perdendo ou ganhando, então assim, pra que eu vou me esforçar, tá ligado? Sim. Então assim, isso que eu tenho medo de alterar na cabecinha da criança, Entendi. dela não se sentir, ela achar que de Valorizada. qualquer forma ela vai ganhar, entendeu? Ela achar que, tipo, tá tudo certo. E não se preparar pra quando os golpes... Boa. Isso. Entendi melhor a ideia. Sim, nesse sentido eu concordo contigo. Eu acho que hoje em dia, até acho que existe hoje na nossa sociedade uma por conta todas essas questões, essas opressões, tá rolando demais da conta uma tentativa de abraçar todo mundo e ser todo mundo super coisa, e também tá tirando coisas que são necessárias, que são essa mesmo. Sim. Cara, você muitas vezes vai ter que lutar sim, você vai ter que, como a gente falou, quebrar limites sim, suar, abaixar a cabeça, entender hierarquias, entender determinadas ordens. Porque se a gente também ficar sendo muito complacente, né? Muito, não, tudo bem. Aí, assim, por exemplo, vou falar com muito cuidado, a questão da saúde mental é super necessária e a gente tem que ter consciência. Mas não pode tudo também ser um fato de saúde mental. Sim. Que é isso, não, mas é porque isso, mas é porque aquilo. A gente também tem que saber lidar com nossos problemas e engolir, segurar certas coisas e engole o choro e vambora, né? Com o devido cuidado que eu falo isso, porque às vezes você vai ter um problema. Você não sabe entender. Mas entendeu? Mas é isso, porque senão fica isso. Aí a criança não dá mais valor pra nada. Exato. Eu ganhei isso aqui, mas aí eu não disputei. Qual que é a graça também? Não, porque tem que dar pro coleguinha também, porque ele... Porque senão ele vai sofrer. Não, tem que saber perder também. Às vezes senão ele é bom em outra coisa, vai ganhar uma competição de xadrez e não de natação. Tá e é perdendo que você melhora, cara. Porque muitas vezes é ali, né, que você avança, Exato. né? Então agora eu vou puxar, gente, o quadro da história maluca. Eu bato palma direto. Ai, gente, um dia eu vou ter uma plateia, cara. Com certeza. Olha, Marcos, já expliquei, mas se tiver alguma dúvida é só perguntar. E aí eu começo? Como é que é? É só ser criativo. Começa uma história, tira a palavrinha. Vamos lá. E fé. Placa? Começa assim, placa. Você começa como você quiser. Eu tava andando na rua outro dia e eu vi uma placa que tava com uma identificação que eu não entendi muito bem. Já começou no mistério. E aí, eu via que a letra... Porque eu tô com você, então. Eu tava com o Marcos, aí eu olhei assim, a placa e falei, cara, eu já vi essa linguagem num filme. Em um filme de alienígena. Era um alienígena que tinha uma nave assim, meio... Que era tipo uma caneca, assim, voadora. É esse filme? Eu acho que é. Realmente. Caneca a de placa lado, lembrava, acho. que com uma alcinha assim, né?
tinha uma coisa Aí a gente tava se esforçando muito pra lembrar. pra tentar entender. E aí a gente falou, porra, não vamos ficar aqui viajando nessa placa, vamos tirar uma foto, a gente viaja pela foto, andando. Isso. Pra gente continuar. Só que a gente lembrou que a gente tava de caminhão. Aí a gente resolveu levar a placa no caminhão. Sim. Mas não. E aí depois a gente acabou vendo que a placa era um jogo, né? Na verdade, era um jogo. Era um jogo de alienígena, assim. Eu não sei, a gente tava meio nesse dia, a gente tinha tomado A gente roubou o caminhão, cara. Não foi? Foi. Pô, Foi. O dia foi loucura. Aí a placa era um jogo. Era um jogo. E aí... E aí a gente, tipo... A gente viu que na placa, que era um tabuleiro, a gente tinha que achar uma folha. Uma folha certinha. Que se encaixava. Sim. Pra abrir alguma coisa. Pois é. E aí quando a gente abriu tinha um chocolate, né? Tinha um chocolate. Eu não lembro, minha visão ficou meio turva nessa hora. Pois é. Eu abri um chocolate. Que isso? E a gente no caminhão, né? Eu lembro, acho que acordei depois, aí falei, porra, vou comer esse chocolate. Foi, exatamente. E aí, na hora que eu fui comer esse chocolate, porque esse era o brinde da placa, né? A gente jogava Isso. e aí vinha um chocolate de brinde. Exato. A gente ficou até com dó, porque a gente queria devolver a placa Foi. pra outros poderem jogar, mas... Claro. Mas a gente cagou, a gente levou a placa embora. Foi uma... E não, aí... Falava ainda tá aqui. É que eu tô vendo onde eu vou botar. Foi um dia louco. E aí... na hora que eu ia comer esse chocolate... É porque a gente tava discutindo, pô, e a placa? Aí na hora que eu ia comer, o chocolate virou uma borboleta. Nossa, cara. Que isso? Foi isso mesmo, né? Aí no voo pra lagoa, não foi? Foi, tinha uma lagoa logo na frente. Tinha uma lagoa, isso aí. Né? Foi nessa. Caraca! Cara, e o caminhão conseguiu chegar naquela estrada até a lagoa, né, cara? Quem diria? Aí, depois da borboleta... Cara, aí eu não sei. A borboleta, ela deu pau, aí ela caiu assim. Aí esse aqui, vamos lá, vamos abrir e pegar o coração dela. Caraca. Vai. E é isso? Foi isso? E, cara, pois é. E aí ela caiu lá na pedra, né? Aí foi uma missão pra conseguir chegar lá, porque, pô, eu falei, a gente precisava de pegar o coração da borboleta, né? Mas aí, pô, ela caiu naquela pedra da lagoa atrás. E você pulou tudo. Fui pulando. Foi pulando. Cheguei lá na pedra. Eu quero ver onde vai terminar essa história. Só que aí você foi pulando e aí você escorregou. Porque tinha umas partes que estavam congeladas, cheio de gelo. E aí você escorregou e saiu escorregando e foi. E fui, né? E só fui, né? E eu só fiquei te olhando e falei, caralho, Marcos. Tá ligado? Pode finalizar se você quiser. E porque foi uma história densa, galera. Foi um negócio assim. E aí, no fundo, depois, na verdade, do gelo e tudo mais, era só o momento que a gente estava no computador mesmo, né? Foi o momento que a gente... Tudo isso que aconteceu foi tudo no computador, foi tudo virtual, foi tudo... A gente estava jogando o jogo sinistro. A gente estava jogando um jogo sinistro, no final das contas, e a gente era só tudo computação e inteligência artificial. Nossa, e falando em inteligência artificial, essa foi o quadro da História Maluca. Na moral, eu sinto que no jogo você foi. Você só foi, cara. Grila, nossa, que viagem psicodélica. Não, a gente roubou um caminho, ainda bem que era o jogo, a gente ia estar preso. Nossa senhora. Não ia pegar a gente. Nunca. Depois da lagoa, filho, nem pega. Passou o medo da lagoa. A gente ia dar perdido.
falando que a gente falou de inteligência artificial, tecnologia, você acredita que atualmente a tecnologia alterou o modo de estudo? O que pode também ter alterado com o próprio indivíduo, né? De tanta tecnologia para ele assimilar, para conhecimento. Então, eu acho assim, até uma questão que eu investigo também, né, por vontade própria mesmo, né? Mas assim, a gente ainda vai entender o impacto mais profundo e real do que pode acontecer, né? Porque tá tudo muito rápido, né? E eu vou até contar uma parábola, assim, pra chegar na resposta, que também pra gente, muitas vezes da nossa geração, a gente tem medo das coisas que aparecem, né? Inteligência artificial vai acabar também e tal. Pode virar do futuro, corre! Futuro e tudo mais. E aí, o que acontece? Tava lendo... Acho Isso que ainda documentário. ainda duvido um pouco. Mas... Não, pois é. Tava lendo... acho que foi um documentário mesmo, que eu tava... Uma coisa do documentário. E era falando o seguinte, quando surgiu os livros, né, da prensa lá, na época da prensa, surgiu os livros, a sociedade, principalmente os pais, falavam: os livros vão acabar com os nossos jovens, porque eles não saem mais agora, só querem ficar lendo livros. Isso são fatos reais, a gente pode pesquisar e tudo mais. Eu acho que tem até nesses canais de plataformas aí de streaming. Mas aí o livro vai acabar com a sociedade, porque agora os jovens só lêem livro, só ficam embaixo da árvore lendo livro, ninguém quer fazer mais nada, só quer ler livro. Ai, que delícia. Aí depois veio o rádio, né? O rádio vai acabar, porque o pessoal não sai de casa, só quer ouvir rádio. Mostrando relatos da época mesmo, de como que era, das pessoas tudo caindo de pau no rádio, exatamente. Televisão, então, nem se fala, já é a nossa geração. Agora o pessoal não sai de casa mesmo. Meu filho não sai da casa, só vê televisão, tudo mais. E aí vem o computador e tudo mais. E a inteligência artificial. Então, assim, tem coisas que, de repente, a sociedade chega... No primeiro momento é muito radical, mas depois é absorvido também, sabe? A própria sociedade cria os seus mecanismos de defesa em relação a essas novidades e tudo mais. E aí, chegando na resposta, né? Eu acho que, assim, a gente ainda vai ver os impactos. Eu acho que tem uma diferença muito grande, inclusive, até o livro é uma tecnologia, o rádio também, mas eu acho que a inteligência artificial, ela entra num campo mais delicado, porque ela reproduz de uma maneira... pensar, né? E ela reproduz muito, né, de uma maneira, assim, esquisita, porque, de repente, a gente consegue ver uma coisa que é falsa ali, a gente consegue perceber. Mas eu fico com o mesmo momento que a gente não perceber. O deepfake, por exemplo. Sim, aí né, essa coisa assim, que é o dia que a gente não percebeu. O dia que até então a gente fala: pai, isso aí é lorota, isso é deepfake, isso é inteligência artificial. Ou o texto escrito pelo ChatGPT e tudo mais, é artificial. Mas e no dia que você começar a realmente não saber diferenciar? Aí eu acho perigoso do ponto de vista cognitivo. Tem um filme até que chama Her, que vale a pena ver, com o Joaquin Phoenix, que faz o Coringa também. Vale muito a pena ver esse filme. Vou contar o spoiler, mas aí depois vocês esqueçam. Escuta se quiser. Escuta se quiser, vai de ouvidos. Que ele é um cara super são, né? Ciente, trabalha, terminou sua relação, tá vivendo um momento carente e indicam pra ele uma inteligência artificial, tipo uma Alexa, uma coisa assim. E ele, não precisa, não, vai ser legal, cara, tá sendo confortável pra mim. E ele começa a se relacionar com essa Alexa, vamos dizer assim, só que muito avançada. E já estamos chegando nessa aí do filme, que é um filme uns 10 anos atrás. Mas era uma mulher robô, tipo... Não, era uma caixinha, uma conversinha com ele, caixinha. E ele falava, aí ele no início meio reticente, igual a gente assim, né? Tipo, mano, é um brinquedo, é um negócio, não é uma pessoa. Só que começou a acessar ele. Pô, tá triste, né, cara? O que aconteceu hoje no trabalho? E ele carente, né? Começou a desabafar. Começou a desabafar. Cara, ele se apaixona. Porque a gente tem isso, né? O ser humano tem um pouco isso. Quando tem troca, você fala, pô, você me entendeu, pô, você me escutou. Sim. E isso cria uma relação com ele. Até o momento que ele chega pra ela e pergunta assim: você só é apaixonado por mim? E ela fala, não, eu sou apaixonada, você quer realmente saber? Aí ele, preciso. Ela, mas vai ser delicado pra nossa relação. Ele, mas eu preciso saber. Aí ela, eu sou apaixonada por 3.559
pessoas que compraram o produto, entendeu? E ele Todo fica mundo que chocado, exatamente. Tipo, ele fica chocado. Loucura. E aí é uma coisa realmente que é perigoso. Pode chegar nesse ponto, sabe? De embaralhar as coisas assim. Porque o ser humano é cognição, né? É visual, né? Mas aí é foda. Aí realmente vem da nossa cabeça, né? Tipo, da gente saber se limitar e ver até que ponto a gente deveria usar ou não. E regulações também. Necessários regulamentos mesmo, né? Políticas públicas de regular. Não pode isso, por exemplo, momento eleitoral agora é regular. Não pode deepfake. Porque senão você bota o candidato adversário com um deepfake. Falando E fazendo exatamente. E aí não pode. Você quebra o jogo. Então, regulamentos, né? Leis que protejam o cidadão também de ser vilipendiado aí, né? De ser explorado com essas imagens falsas, né? É doideira mesmo. E eu espero... mas também aí vem o que é o ser humano, né? Pois é. Porque nada também é criado se o ser humano não pegar e fazer. Então, se atinge o lado cruel dele, ele resolver fazer, tipo, o golpe... Eu vou falar uma base, que é os golpes perfeitamente. e tal. Aí, porra, é usar... E um dia vai chegar na nossa geração, porque, assim, né, a gente... Sou jovem, tá, galera? Mas ainda vai chegar na nossa geração, que por enquanto, os golpes são com as pessoas mais velhas. Sim. E eu fico muito pensando, cara, qual vai ser meu golpe? Porque um dia vai me pegar. Eu sempre fiz isso, nunca caí em golpe. Isso aqui, eu sei reconhecer golpe, hoje em dia, sempre consigo ver. Você fica na dúvida, né? Que você já fala até o que não é golpe, você fica, é golpe. É, exato. Pô, sem dúvida. Fica, isso aqui é golpe. Isso aqui é golpe. Ai, gente, mas eu já caí em golpe. Pô. Eu sou lerda. Cai, mas acontece. Viver é viver de risco. Risco, cara. Pô. Na moral. Mas assim, eu espero que se piorar, que eu não caia, assim, sério. Sabe, Porra, o problema é muito quando... foda. Pô, imagina, caraca, cara. Uma pessoa te ligar com a voz do seu familiar. Imagina, aí o vídeo, aí mostra o vídeo. Tipo, sou eu, pode mandar o dinheiro. Você, pô, caraca, cara. Nossa, eu nem sei como que fazer pra, tipo, comprovar que é a pessoa, sabe? Porque tudo que eu fizer pode... Tem que criar um código. De outra coisa. Eu falei com a minha mãe assim, vamos criar um código. Tipo uma coisa dessa aqui, do joguinho, cria um código. Não, mas é o papo. Pois é. Então, gente, criem códigos com seus familiares. Vamos para outro quadro agora. Ai, gente, vamos quadros. Esse é o quadro Perguntas Complexas para serem respondidas em apenas uma palavra. Eu amo todos os quadros, que eu fico assim, esse é meu favorito, mas no fundo todos são. Todos são ótimos. Ai, mexi a placa. Você está pronto? Tô pronto. Uma palavra, hein? Uma palavra. Vamos lá. Como podemos superar o egoísmo humano? Empatia. Qual é a origem da consciência? O cosmos. O que é necessário para alcançar a paz interior? Autoaceitação. Boa, muito boa. O que significa ser moralmente correto? É limitante mesmo. Ética. Justo. Qual é o papel da arte na sociedade? Bagunçar. Positivamente. Falei rápido. Como podemos reconciliar liberdade e responsabilidade? É foda. Uma palavra, gente, é complicado. Lei. Vim para ciências sociais. O que torna a vida significativa? Novidades. Qual é a chave para a evolução espiritual? Meditação. O que define o conceito de justiça? Equidade. E por último, como podemos entender o conceito de tempo? Cogumelos. Brincadeira, galera. Tá ligado? Gente, esse foi o quadro, que eu não vou repetir tudo de novo, não, porque esse é um quadro com nome longo. P, C, P, R, U, Caraca. P. Acho que é isso. Eu vou colocar as partiu. abreviais agora aqui.
Eu tentando abreviar, né, o quadro. Sim. Onde eu consigo. Eu acho que eu abreviei certo, tá? A produção tá me corrigindo. E, Marcos, vamos agora entrar um pouco no assunto da desconstrução masculina. Boa. Que foi até um tema, né, que a gente falou antes, que a gente queria comentar. Sim. Então, o que você acha, né? Por que a desconstrução masculina ela é tão importante na sociedade atual? E, assim, como que isso afeta, né, os outros homens em si, principalmente? Boa, muito boa, Carol. Legal trazer esse tema, né? É um tema espinhoso, né? Porque Hoje as a pessoas gente ficam tá achando que é tudo chato, ou vamos chamar de esquerdomacho, como essa questão. Mas vou tentar falar sem rótulos, mas vou tentar falar. Respeita todo mundo. Vou tentar falar como sociólogo, também como pessoa, mas também pensando mesmo tudo, né? Como homem também. Vamos lá, né? As ciências sociais, a sociologia principalmente, e a antropologia também, ela entende que nada é natural, tá? As coisas não são como a gente, homem é assim e mulher é assado. Isso são construções sociais, né? Através mesmo de construções feitas, pactos sociais, entendimentos do que é melhor para uma determinada sociedade, comportamento, que vão inferir em comportamentos e tudo mais, né? Então, a nossa sociedade, a nossa civilização, ela vem de civilizações patriarcais. O que é patriarcalismo, né? É o homem como o topo da sociedade, líder, e a mulher sob, né, abaixo do homem, como, né, no sentido de ordenamento. Então, o homem que manda. Patriarcado é o seguinte: o pai chega em casa, tem que estar o almoço pronto, e é isso que funciona, e a mulher tem que cuidar dos filhos, o papel do homem é trabalhar, o papel da mulher é cuidar dos filhos, né? E isso foi assim durante muitos anos mesmo, e funcionou, né? Isso funcionou do ponto de vista cruel, muitas vezes com as mulheres, mas envolvimento da sociedade, a gente pode falar que funcionou, né? As sociedades evoluíram ali, né? Com todo cuidado falo isso, mas tinha um porquê daquilo ser assim, tá? Mas chegamos ao ponto de entender que não é um modelo tão legal assim. Por quê? Porque está sob sofrimento de mulheres, né? E de outras pessoas, e principalmente no caso homem e mulher, essa discussão. Então, vale a pena pensar uma sociedade que a mulher sofre e o homem não sofre? E isso a gente pode ver em várias situações. Por exemplo, uma diferença entre irmãos, um irmão homem ter mais cuidado, mais privilégios até do que a sua irmã, né? Poder fazer escolhas que a irmã não pode. E a gente, quando vai para a sociedade, mais ainda, né? Homens, ainda, isso é uma estatística, né? Homens ocupando o mesmo cargo de mulheres recebem valores diferentes de salário. Por quê? Porque é homem, tá? E não se tiver habilidades e vocação melhor, claro, tem que receber mais, não interessa. Sim. Mas muitas vezes igual, e até às vezes um homem que não é tão desenvolvido. Às vezes até a mulher. Até a mulher mais, exatamente, e tudo mais. Então, o que acontece? Houve esse processo mesmo de constatação de que, como é que a gente pode melhorar uma sociedade, inclusive da mulher entrando no mercado de trabalho, assumindo postos, e a mulher falando: cara, eu não vou fazer teu almoço não, meu amigo. Você se cria aí. Eu não vou ficar roubando roupa lavada não. Eu vou trabalhar e eu vou, né? A gente contrata uma babá e cuida dos nossos filhos e tudo mais, né? Que é outra trabalhadora também, né? A babá é uma trabalhadora também. Muitas vezes deixou o filho em casa, mas é trabalhadora. Então, qual que é o processo que tem sido pensado justamente as mulheres que estão fazendo isso, né? O homem, na verdade, está só abrindo alas, como eu brinco. A gente tem que ouvir o que as mulheres têm para falar e aprender. E eu, no caso, não sou um cara que aprendi tudo, não. Não é, gente, eu aprendi, passei na faculdade de feminista e agora eu sou um feminista. Não, pelo contrário. Eu acho que eu vou morrer machista. Né? Eu acho que é muito... Só pelo fato de você ser homem, né? Só pelo fato de ser homem. E eu não acesso. Tem coisas que eu posso entender, mas quando acontece comigo, eu reajo com o meu privilégio também. Sim. Então, essa que é a ideia, né? Que eu acho que muitas vezes a galera, quando ataca o cara do esquerdomacho, é porque é o cara que acha que desconstruir. Carol, desconstruir. Tô novinho em folha. Não tenho eu. Eu sou um feminista. Não, meu amigo. Você é machista ainda. Você muitas vezes não vai ter responsabilidade emocional, afetiva. Você vai pedir pra mamãe alguma coisa e a mamãe... Entendeu? Então você acaba que... É isso. Então a desconstrução masculina que é esse termo, né? Que vem através dessa ideia de construção social, né? Sociologicamente. Então, desconstrução daquilo. Se a gente já viu... Entende como é que funciona, entende por que a sociedade foi assim, a gente pode avançar, podemos dar um passo. A gente não precisa viver igual o pessoal do passado. Querida, cheguei, cadê o almoço? Não tem almoço? E aí isso gera violência doméstica, Sim, gera toxicidade. E faz com que o homem muitas vezes se sinta muito mal.
faz aquela pose, fecha a porta depois e, pô, chora, e o cara se sente mal porque ele não tá conseguindo ser o homem que ele queria. Então começa uma cobrança pro homem também. Pô, eu tenho que ser esse cara. Sim. E se eu não for esse cara, eu sou um bosta. E não é, entendeu? Você tem jeito que você pode ser um cara sensível, agradável e ser macho, vamos dizer assim, entendeu? Isso não vai significar mudar o seu gênero, a sua orientação sexual. Você pode, muitas vezes, dar um abraço, falar o que sente. Mas o homem, ele tem uma parada que ele tem o ego muito frágil, né? Pois é. Assim, não pode não ser todos, tá, gente? Eu não tô querendo julgar todos os homens do mundo, não. Mas tem alguns homens que, tipo assim... às vezes, pelo simples fato de você falar um não pra ele. Pois é. Não importa se você tem já mais intimidade ou não. Você falou um não. Ele já se sente, tipo assim... Pois é. Ou vai fingir, né, que aquilo não afetou ele, que tá tudo bem. E só vai ser otário mesmo, sair de pé, sabe? Ou ele realmente vai ficar... Oh, meu Deus... Pois é, porque no fundo... Exato, porque... Pois é, porque é isso. O homem é sempre... Sempre, mais uma vez, né? Nem sempre. Mas, no geral, acha que tá atacando a masculinidade, a honra. E não a pessoa. E muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo assim de homem pra homem aqui, né? Às vezes o homem não fala nada com a sua companheira, a companheira pergunta pra ele uma coisa, e o cara não responde, e aí tá com... Porque eu não tenho que falar isso pra ela, isso é uma coisa pessoal minha, tudo mais, bababá. Aí a mulher vai lá e dá o pé na bunda. Aí o cara chora, fala tudo pra mulher que ele queria falar antes, pede desculpa por não ter falado antes. Precisa disso? Não. Precisa de chegar a esse ponto de você tomar o pé na bunda pra chegar na porta da mulher. Por favor, eu viajei mesmo, devia ter te falado. Aquela história lá não era nada, eu fiquei em silêncio, mas era bobeira. Entendeu? O que mais faz quando bate uma mulher. Entendeu? A primeira reação dele é ser macho ali no caso, né? Mostrar... Nunca no mesmo dia, e depois que aí mostra como se arrependeu, que não vai fazer de novo, e aí é um ciclo vicioso. Exato. Porque ele ilude, eu não sei como entra na cabeça da mulher real que, tipo, ele vai mudar da noite pro dia, sabe? Pois é, e é muito difícil mudar, né? E as mulheres, na verdade, eu acho assim, né? A galera fala, a mulherada também não quer nada com nada. Não, cara, eu acho que a mulherada entendeu que ela não quer um cara que vai dar trabalho pra ela depois, nesse sentido. Tipo assim, pô, o cara depois vai ficar aqui enchendo meu saco com umas besteiras e eu tendo que fazer um papel de mãe muitas vezes. Sim. Cadê só... Vamos viajar junto? Vamos, faz a minha mala. Ah, amor, cadê minha cueca? Pô, cadê sua cueca, cara? Você é um sujeito homem. Não é função da sua companheira arrumar, não. Então, assim, eu acredito, tá, galera? Não é... Mais uma vez, a gente vai aprendendo, vai errando. E discutindo que a gente começa a tocar isso, e debater. Tenta ver a posição. E muitas vezes é isso. Não é porque é a mulher também que tá certa, né? Porque a mulher muitas vezes também pode... Eu vou defender a mulher sempre, mas não... Pois é, pode estar sendo uma coisa que não é entre homem e mulher. Mas tem muita coisa que é... por conta de uma estrutura social. Tem coisa que não, gente. Tem pessoa que é chata mesmo e não interessa se é homem ou mulher. Isso é verdade. Mas tem coisa que é estrutural e dá pra pensar, dá pra mudar, dá pra, tentar resolver isso, entendeu? Cara, é o que eu sempre falo, comunicação é a chave, assim, pra tudo, gente. Comunicação é tudo. Porque não tem como, por mais que você suspeite, eu olho pro Marcos, suspeito que ele tá triste. Não tem como eu ter bola de cristal e adivinhar o que exatamente que fez ele ficar triste. E normalmente o companheiro, eu nunca namorei, não posso nem falar muito, mas assim, normalmente quando a experiência de convivência com todos os meus amigos que namoram, às vezes acha que é com a pessoa que tá junto, porque do nada ficou emburrada. Ah, não, então é comigo. Aí começa já a mudar as ações com o companheiro. Pois é. E assim, era só perguntar, se não quer falar agora, espera. Pra ganhar um sorrisinho do companheiro. Entendeu? Pois se você não conversar e comunicar, não rola. Não rola. E deixa todo mundo tenso na relação, né? Isso homens e mulheres mesmo. Deixa um tenso com o outro só porque fechou a cara. Fala, o que pegou? Pô, você tá passando mal e não era nada. Mas às vezes tá fazendo essa coisa mesmo, que é a birrinha. Tipo, a birra que você muitas vezes fazia com a mãe, eu quero. Ai, tô de mal. Aí o cara faz isso com a namorada, aí não pode, entendeu? E a namorada muitas vezes é empurrada a achar que tem que fazer, porque é papel da mulher, cuidar do cara. Então, assim, no fundo, Braga Sem Fundo, pra resumir e não dizer, ficar de esquerda ou macho, que não tem nada a ver com isso, eu acho que assim, é o que a Carol falou, assim, conversar e tentar entender o lado da pessoa, entender os seus privilégios, principalmente. Qualquer pessoa tem... E a gente tem privilégios na sociedade que são recortes que não é só de... Vários segmentos, perfeitamente. Então, assim, qual que é a posição da outra pessoa? Será que eu posso abrir a cabeça? É só fazer isso.
Acabou. Só, viu, gente? Que eu acho que... que eu acho que você na pode... teoria é simples. Porque Só às vezes que a na mulher quer prática- só falar um negócio, pô, cara, acho que você tirou uma onda ali que não precisava. Sim. É isso. Na Se prática não der é muito certo difícil, também, tenta porque pra também próxima vem as e vai embora. emoções, né? E tipo Exato. assim, aí vem o orgulho, aí vem também, tipo, Exatamente. o ciúme, aí Isso aí. vem a paixão. Ciúme é a posse, é o lance do patriarcalismo como propriedade. Entendeu? A mulher se torna uma propriedade, né? Então tem essa questão que realmente interfere mesmo nas Exato. relações e intoxica, né? Então, é por isso que o autoconhecimento é fundamental, gente. Nada vai pra frente se você não se autoconhecer. Fazer terapia. porque É foda, é. O homem fazer terapia, entender seus medos, entender seus E problemas. não é masculinidade frágil fazer Não, terapia, de não, jeito tá? nenhum. Na verdade, ele vai ficar até mais foda. Com certeza. Porque ele vai ter consciência de si, né? Vai Vai. saber quais são os seus problemas, o que melhorar. Às vezes o homem ficou que é sério bom. porque o pai não dava um abraço também, o pai era sério. Por exemplo, meu pai, por exemplo, eu encontrava ele depois de 6 meses, ele vinha com a mão assim. Aí eu, como sou um pouco mais bom afetivo, filho. eu abaixava a mão dele e abraçava ele. E aí eu via que ele gostava, mas ele mesmo não conseguia. Aham. Porque o pai dele não fez com ele. E tá tudo bem, é só, né, melhorar as coisas, né? Exato, vai moldando. Ué. Marcos, a gente já tá quase no final. Beleza. Vou puxar o último quadro. Gente, o último quadro são perguntas sem sentido para serem respondidas de forma séria. Eu adoro esse quadro também. Todos eu vou falar isso. Eu vou, vambora. Ó, fique sério, meu jovem querido. Vamos lá. Que eu também vou fazer... Vou... Seriedade. Se você pudesse conversar com uma torradeira, que conselho ela daria sobre a vida? Seria torradeira são elementos fundamentais, né, na nossa sociedade, assim, né? Esse negócio de aquecimento e o pão fresquinho, ela ia falar, cara, chega mais cedo para fazer o pão. Você tá esquecendo aqui direto, ficando torrado, né? Você tem que respeitar a torradeira, né? Também Tem que acho. ter um carinho ali. Por que os elefantes não jogam futebol com formigas? Nada aconteceu. Porque tá faltando um técnico, né? Faltando um técnico ali bom, né? Tem que ter uma organização. É um técnico mesmo ali, porque as formigas, né? Essa organização ali. Não, com certeza. Se as árvores pudessem viajar, qual seria o destino de férias favorito delas? O deserto do Saara é um lugar que não tem outras árvores, então de repente elas querem se isolar e pode ser um lugar ali interessante. Tem os oásis, uma coisa assim, né? Tipo, privativo ali. Acho que é um lugar legal para as árvores Já é. viajarem Você que manda. com água. Quantos bolinhos de chuva cabem em um balão de ar quente? Bolinho de chuva num balão de ar quente. Eu vou fazer aqui uma soma pensando na circunferência, né? Que tem ali o raio. Acho que se a gente passar um bolinho pra cá, 25, né? Acho que se levar ele ao quadrado, aí com o balão... Depende do tamanho do balão também. Depende do balão, pois é. E do calor do ar quente também. Muitos cálculos. É um negócio sério. Se você pudesse ser qualquer número do alfabeto, qual seria e por quê? O M é uma letra, assim, interessante, porque você tem altos e baixos, e ali é uma forma de... Só porque é seu nome, seu otário. Excelente letra. Por que os pinguins não usam patins de gelo? Eles têm protuberâncias, né, ali nos pezinhos deles ali, que faz com que eles, né, eles já até, acho que tem ali um patins ali, né, para eles poderem... É natural. É natural, exatamente, ali. São... Se as nuvens pudessem enviar mensagens de texto, o que elas falariam sobre o clima? Se liga aí, maluco. Chegar lá. E por último, qual é a cor do vento quando está cansado? Interessante. Roxo, né?
aquele vento do fim de tarde ali, de um dia frio, um dia denso. Acho que roxo, né? O roxo é Também acho, uma gosto, cidade, gosto. né? Uma coisa... Gente, foi isso. Esse foi o quadro. Ai, sem sentido para serem respondidos de forma séria. Eu vou começar a abreviar isso tudo, cara. Aguarde comigo. Vocês entenderam. Marcos, antes da gente finalizar, eu sempre peço para os nossos convidados falarem algum conselho, darem uma leve conversada ali com o público, para eles seguirem os seus sonhos, para eles se desafiarem e irem, mesmo que seja difícil, e por aí vai, nessa sociedade que, como você estuda muito bem, é complicada e complexa. Então fica à vontade. Então é isso aí, é a tropinha, né, como diz a Carol e galera. Acho que o meu conselho, assim, também estou construindo a minha vida para poder dar conselhos, mas com meus 30 anos aqui vou tentar. Eu acho que é isso mesmo, né? Se apoie nos seus sonhos, bem clichê isso, mas eu acho que é fundamental você selecionar o que você gosta e ir selecionando cada vez mais o que você gosta do ponto de vista de especializações, sabe? Gosto disso, depois mas eu gosto disso, o que eu gosto dentro disso? E assim você achar o seu foco de especialização. Então eu acho que isso pode ser um avanço para a sua vida, entender que o mercado de trabalho está complicado, tem muita mudança rápida, mas eu acho que vale a pena a gente investigar e fazer o que realmente te motiva, senão você vai ser uma pessoa frustrada, que não vai ser feliz. E se você puder também entender as suas vocações políticas, entender o que você gosta, o que você defende na sociedade, o que você acha que é o melhor para a sociedade, vale a pena você também pensar um pouco sobre a história, sobre que tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente acha que é só quem está no poder que faz, mas a gente pode fazer muita coisa. Isso eu concordo. Acho que a gente pode mudar muita coisa. O povo é muito forte. Sem dúvida. Viva o povo! Viva o povo! Está aqui. Gente, e esse foi o Pode Fortalecer de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí para eu saber a opinião de vocês. Muito obrigada para todos que ficaram até o final. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Beijo, até o próximo episódio.